A dor é de verdade? Qual a verdade da dor? Só sei que minha alma dói quando a verdade passou. E aí a gente vai falar um pouquinho de dor, né? Na verdade, o pessoal que tem aula comigo já ouviu esse exemplo várias vezes, mas eu gosto tanto dele que eu o trouxe para cá. Olhem a foto ali de cima, né? É a foto de uma fratura na parte aqui do quadril, né? E olhem a parte de baixo, a figura de baixo é uma unha encravada. Se eu falo de adoecer, eu falo de dor. Se eu falo de dor, eu falo de uma relação, de um conceito extremamente subjetivo, porque dor é qualitativo, né? Eu não meço a dor. A dor da sua fratura é extremamente menor do que a dor da minha unha encravada. A unha encravada é minha, a dor é minha, a dor que eu sinto é minha, desculpem, e eu vou ter uma dor que é própria, é como eu reajo à dor. E as pessoas têm até a intenção, às vezes, muito clara de ficarem assim, ó, é, tentando identificar quem é que dói mais. Ah, não, mas eu estou sofrendo muito mais. Onde já se viu você dizer para mim que a sua unha encravada dói mais do que a minha fratura? Sim, para mim dói. Na parte médica, geralmente, existe uma possibilidade que os médicos utilizam para tentarem identificar que dor, que tamanho de dor é essa, até porque a gente não consegue medir. Então, quando você vai para um hospital, vai a um médico, seja lá para onde você for, a pergunta é sempre: se você tivesse uma medida de 0 a 10, quanto está a sua dor neste momento, né? Então, a pessoa diz, a minha dor está em 5. Aí o outro diz, o outro paciente, minha dor está em 7. Bom, então, se eu atendi um paciente agora que tinha 5 de dor, e eu atendo um próximo paciente que tem 7 de dor, supostamente, o segundo paciente está com maior dor, ou com maior sensibilidade à dor, do que o paciente de 5. Isso é verdadeiro? Não, né? Porque o 7 também é pessoal, é de quem sente. Então, quando a gente fala de dor, quando a gente fala de adoecer e a gente fala de dor, é imprescindível que a gente leve em consideração a subjetividade, a qualidade deste conceito que é a dor. Porque dor só a gente sabe quanto a gente está sentindo. Quando você me diz assim, olha, eu tenho muita dor, eu vou entender o quanto está doendo para você, eu posso entender o quanto está doendo para você, mas eu nunca saberei exatamente quanto de dor você tem, porque essa dor é sua. Então, é muito importante que a gente sempre tenha uma escuta para a dor do outro, né? A gente até pode dizer assim, muita gente se utiliza disso, né? Muito mimimi, estou com muita dor, né? Então, eu sempre brinco muito com a diferença de sexo, né? Nós, mulheres, viemos ao mundo e temos a possibilidade de engravidar, de ter filhos, né? E as mulheres que já tiveram filhos sabem o tamanho da dor que é essa, né? Mas a dor passa, até porque todo mundo tem outro depois, então esquece da dor, né? E a dor é de cada mulher. E a gente sempre brinca que se homens tivessem dor, o tamanho, pudessem passar pela dor do parto, e talvez eles morressem, porque a capacidade, eles são fisicamente mais fortes, têm estrutura física maior, mas a capacidade de suportação de dor da mulher é muito maior, até porque nós nascemos dessa maneira, né? A gente vem ao mundo com essas condições que o homem não tem. Isso não significa que sejamos melhores ou piores, e aqui eu não estou fazendo
explanação feminista ou coisa parecida, né? Só a diferença de suportação de dor. Isso não estou dizendo de dor emocional, ou coisa, estou dizendo de dor, né? Vocês já ouviram falar muito numa doença chamada fibromialgia, né? Que é uma dor que começa a princípio em todas as articulações, depois ela vai aumentando, e as pessoas, às vezes, que sofrem deste transtorno não conseguem, às vezes, identificar onde está doendo mais ou onde está doendo menos, né? Então, são pacientes que têm uma predisposição à dor e ao não entendimento do outro, ou do cuidador, daquele que está ao lado, porque não pode imaginar o tamanho da dor que essas pessoas sofrem, estão sentindo. A gente vai voltar nisso daqui lá na frente, a gente vai voltar na fibromialgia, só quis trazer o conceito em função da dor. Ouvimos falar que alguém foi ao médico e ouviu dele que a sua doença era de fundo emocional, ou que o paciente estava sentindo era um sintoma nervoso, era estresse, era ansiedade. Então, a origem do sintoma não é orgânica, não é física, não está no corpo, é, portanto, uma doença psicossomática. E aqui está o termo da psicossomática, né? Vamos dividir a palavra aí, a parte psico, que é da psique humana, da alma, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, e o soma. Soma é a parte física, é o corpo, né? A psicossomática, então, se define como um estudo sistemático das relações existentes entre os processos sociais, psíquicos e transtornos de funções orgânicas ou corporais. Consiste em um ramo do conhecimento que estuda promoções de saúde que pertencem em um só tempo ao orgânico, ao psíquico e ao social. O indivíduo faz do corpo o palco para a expressão de sua angústia, diz Marco Silva. A somatização é uma tendência que o indivíduo tem de vivenciar e comunicar as suas angústias de forma somática, no corpo, isto é, através de sintomas físicos que não têm uma evidência patológica, os quais atribui a doenças orgânicas, levando-o a procurar ajuda médica. Quais são os princípios, então, da psicossomática? Primeiro, ele não vai estudar a doença propriamente dita, mas vai o homem. Ele vai ver o homem enquanto todo, como eu dizia no comecinho, numa visão holística, onde não há separação de mente e corpo, né? Nós somos um ser integrado de mente e corpo. O indivíduo e a parte social, porque o indivíduo só pode estar concebido se ele estiver dentro de um ambiente, se ele estiver em sociedade. Os estados emocionais são tão eficazes na produção de modificações somáticas quanto os estímulos físicos. Conflitos inconscientes são os principais responsáveis pelos sintomas somáticos. Já já a gente vai entender um pouquinho o que são esses conflitos inconscientes. Então, vamos aqui falar um pouquinho do nosso amigo, salve, salve Freud, coisa linda da minha vida, né? E o Freud foi estudar com Charcot lá em Paris, e o Charcot tinha ficado conhecido mundialmente com seus trabalhos com pacientes histéricas. E ele demonstrou que a histeria não era uma doença orgânica, física, e sim uma doença nervosa, né? Histeria vem de hísteros, de útero, que é uma forma de neurose caracterizada por um exagero teatral, né, emocionais e pela conversão de conflitos psíquicos em sintomas físicos, ou seja, o que é psíquico aparece no físico. E o Freud trabalhou junto com o Charcot e também com o Breuer, que é amigão dele, que a gente já vai ver agora, com a hipnose. E conseguia identificar que os sintomas desapareciam quando eles estavam, o paciente estava em hipnose. Olhem a foto aí do lado do hospital psiquiátrico, essa mulher que está em
processo de hipnose, né, de histeria, ela é histérica também. E aí o primeiro caso e mais famoso que o Freud nos traz é o da Ana O, que era uma jovem de 21 anos, na época, que adoeceu enquanto ela cuidava do pai. E a doença da Ana O começou assim, ela tinha uma tosse super intensa, ela não conseguia enxergar, ela via muito embaçado, ela ouvia muito mal, a fala era meio desconcertada, assim, como se a língua tivesse empelotada, né? Uma coisa muito difícil de falar. Ela tinha muita dificuldade de ingerir alimentos, de comer, inclusive líquidos também, e tinha paralisia de 3 extremidades com contrações e anestesias, ou seja, ficava formigado, ficava paralisado em 3 extremidades, 2 nas superiores, os 2 braços, e uma em uma das pernas. E tinha também lapsos de consciência, né? Não conseguia identificar se aquilo estava acontecendo ou não, e alucinações. E aí o Breuer, né, através da hipnose, começou a tratar a Ana O. E ele começou a ter uma relação tão profunda com a Ana O que a esposa do Breuer começou a ficar muito enciumada com isso, com o próprio Breuer. E aí ela deu um ultimato nele, ela falou, olha, ou a Ana O, o seu trabalho, ou eu, e eu estou muito enciumada que você tá tratando a Ana O, porque você se junta com seus amigos neurologistas, psiquiatras, e todo mundo olhando para essa moça, a tal da Ana O, né? E então eu gostaria muito que você não tratasse mais dela. E aí o Freud já estava junto ao Breuer, trabalhando com a hipnose, ele também ficava junto nas sessões, e em hipnose, muito E junto, e em hipnose, a Ana O verbalizava, né? Ela falava, ela lembrava que ela estava sentada ao lado do pai dele, do pai dela, enquanto a mãe estava ausente. Aí a gente já para e já para os amantes da psicanálise, que a gente faz uma correlação tão grande, tudo muito edípico, né? Ela, quando a mãe não estava, é ela que ficava ali grudadinha no pai dela. E ela começava a ter alguns devaneios, uma fantasia sobre uma serpente e essa cobra ia picar o pai dela. E ela tentava fazer com que a cobra fosse embora e ela punha a mão, ela movimentava a mão para ver se a cobra não chegava no pai dela e o braço paralisou, né? E outras coisas foram acontecendo em função de não comer, de não se alimentar, sempre muito ligado a algumas fantasias, coisas que ela criava em sua mente e que fisicamente ela tinha comportamentos que modificavam a parte física. Por exemplo, ela não bebia água de jeito nenhum, além dos alimentos, ela também não bebia água, porque em algum momento ela viu ou fantasiou, né, que o cachorro estava bebendo água no copo, estava bebendo a água no próprio copo dela. E aí ela não tomava mais água, não se alimentava e outras milhões de coisas aí da Ana O. Mas eu trouxe essa ideia, principalmente da hipnose, né, das mulheres histéricas, porque aí, quando o Breuer foi embora e deu o caso da Ana O para o Freud, já que o Freud estava ajudando ele na parte da hipnose. E o Freud tentava hipnotizá-la, ela sofreu muito com a quebra do vínculo com o Breuer, e ela não aceitava muito o Freud. O Freud tentava por hipnose, e ela às vezes entrava em hipnose, às vezes não. E aí ele começou a identificar que ele, sem hipnose, ele tentava fazer com que ela falasse, trouxesse o que ela estava sentindo, pelo método de associação livre,
que passa a ser hoje, depois desse tempo, né, que o Freud traz como a técnica principal da psicanálise, a associação livre, ou seja, o paciente fala aquilo que lhe vem à mente, todos os conteúdos que estiverem passando ali naquele momento. E então ele começa a trabalhar com a Ana O desta maneira, fazendo com que ela falasse aquilo que viesse à mente. E aí ela acabava relembrando cenas traumáticas, e isso começava a fazer um sentido, ia sendo construído entre a dupla terapêutica, entre o Freud e a Ana O, e aí foi se percebendo que tudo isso que estava em algum lugar esquecido, guardadinho, era o que a gente chama hoje de material inconsciente. Era algo que não era consciente para Ana O, mas que estava latente, estava guardado, estava reprimido no inconsciente. Né? E o que vinha era um material manifesto completamente simbólico, diferente, através de criações da própria Ana O. Freud não desprezou a relação entre o psíquico e o corpo, postulando que se o psíquico, não elabora corretamente a pulsão, o corpo sente as consequências. Mostra, então, que o inconsciente fala através das somatizações, ou seja, da representação no corpo, com a ideia de que não há psiquismo sem corpo e que, para se compreender um, é preciso entender o outro. O ato inconsciente exerce, assim, sobre os processos somáticos, uma ação plástica intensa que o ato consciente nunca alcança. Então, a gente consegue entender que, se a gente tiver uma visão holística do ser humano, onde não há divisão de mente e corpo, nós vamos entender que os processos inconscientes ou as fantasias inconscientes estarão diretamente ligadas ao soma, ao corpo, né? E a gente vê isso quando a gente está aprendendo psicanálise, quando a gente começa a falar do id, do inconsciente, das formações que o id traz, né? E a gente sempre mostra a ideia de que se o bebezinho tem fome, ele tem um incômodo no estômago, e o mesmo incômodo que está no estômago estará no aparelho psíquico, porque não há divisão entre mente e corpo. Se o incômodo, o mal-estar no estômago começa a trazer fome, por exemplo, para a criança, a tensão psíquica vai subir na mesma proporção, porque ambos estão trabalhando juntos. Alguma coisa acontece psiquicamente para fazer com que esse incômodo, esse mal-estar, tanto físico quanto psíquico, tanto psíquico quanto físico, aconteçam. A tensão baixa, ao mesmo tempo que a tensão psíquica baixa, o organismo também, o estômago também vai sendo alimentado, e o incômodo, a dor, o incômodo, o mal-estar, tanto físico quanto emocional, cessam. A psicanálise não esquece jamais que o psíquico repousa sobre o orgânico. E aqui eu fiz algumas brincadeirinhas, eu estou indo numa sequência para que vocês entendam a lógica do nosso paciente psicossomático aí, como que a psicanálise vai fazer essa leitura desse nosso paciente. E aqui eu fiz uma brincadeirinha só para citar, nós vamos falar de alguns órgãos específicos que eu elenquei, né? Elegi para a gente conversar aqui juntos hoje, mas aqui é só uma ideia, né, de relações emocionais com a parte física. Então, sempre prestem atenção no sufixo, no final da palavra. Tudo que termina em ite é inflamação. Amidalite, bronquite, cistite, conjuntivite, e tudo que é ite, gastrite, né? Tudo que é ite é inflamação do que está na frente da palavra. Então, amidalite é a inflamação das amígdalas,
né? Quando você tem inflamação nas amígdalas, pessoas que têm muita inflamação de garganta, que fica frio, inflama a garganta, fica calor, inflama a garganta, toma chuva, inflama a garganta, né? Então, a psicossomática usa um verbo muito interessante, que é assim, ó, o sujeito fez uma amidalite. Mas como que nós vamos querer fazer uma doença para a gente, né? Por que que a gente usa esse verbo? Fulano fez uma asma, fez uma diarreia. Por quê? Porque se nós somos agentes, se o nosso físico está diretamente ligado à parte emocional, e ambos são simbióticos, se misturam, né? A probabilidade é de que inconscientemente, em função de alguns sintomas e sentimentos e experiências inconscientes, a gente somatize ou jogue no corpo determinadas emoções que estão reprimidas, que estão contidas, que estão suprimidas, e a gente vai direcionar ao corpo. Então, essa opção também é inconsciente. Por que que algumas pessoas fazem mais amidalite do que outras, né? Aqui são só exemplos, e aqui nós vamos lembrar do conceito da dor, que eu comecei a minha explanação dizendo, a dor é de cada um, assim como as emoções. Então, a gente não pode dizer que eu que tenho emoções reprimidas ou uma criatividade sufocada, tem amidalite, e você que não tem outras emoções reprimidas, também pode ter uma amidalite. Ou seja, aqui são hipóteses, porque o ser tem que ser visto como único. Cada um tem a dor que é sua, cada um tem o sofrimento que é seu, e nós, enquanto profissionais da área, temos que estar juntos para entender este sofrimento, né? Para compartilhar esse sofrimento. A anorexia, amidalite, esse desenho aí das duas amígdalas aí, ó, anorexia, mocinha ao lado, né, que pode, hipótese, desenvolver uma anorexia por ódio extremado de si mesmo. Por que ódio extremado de si mesmo? Todos vocês sabem que a anorexia é um problema de imagem corporal, né? É um transtorno de alimentação. O indivíduo não tem imagem corporal, ela se olha no espelho, essa moça aí da foto, por exemplo, ela se olha no espelho e ela se vê extremamente obesa, né? Porque não tem imagem corporal. A anorexia está muito perto da bulimia, a anorexia é por falta de alimentação mesmo, que acomete muito mais mulheres do que homens, embora nós encontremos homens anoréxicos, mas é muito mais difícil, a porcentagem é muito maior em mulheres. E a bulimia está ligada, mas a bulimia não tem a ver com não alimentação. O bulímico se alimenta, mas ele provoca o vômito para não, aspas, engordar. Né? O bulímico é mais fácil de você observar se você olhar os dedos, porque os dedos são usados, geralmente são usados os dedos para provocação do vômito. Então, de tanto enfiar o dedo na garganta, os dedos ficam bem mais finos. É visível a diferença dos dedos do bulímico, né? A asma, o mocinho aqui embaixo, ó, tanto por alérgico, pelo frio, ali o gatinho por animais, poluição, etc. e tal, e a bronquite está junto aí, né? São sentimentos contidos, choros reprimidos, e na bronquite, ambiente familiar inflamado está entre aspas, né? Gritos e discussões. Vejam que toda essa parte de asma e bronquite, essa parte de movimento respiratório, são coisas, sentimentos contidos, choro reprimido, coisas que a gente fica sem ar, né? É aquilo que aperta, que não dá, que não sai, que você não tem ar para pôr para fora, né? A diarreia, que todos nós conhecemos, né? Que em algum momento a gente já teve, né? Que nos traz também, como hipótese, pessoas que têm muito medo, que sofrem de rejeição,
que necessitam fugir, né, de alguma coisa para eliminar de dentro o que está ruim. Diarreia é a coisa mais legal do universo, né, gente? Porque fazer cocô, a gente põe para fora aquilo que é sujo, aquilo que não serve para o nosso organismo. A gente come, 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 come. O que é bom, o organismo guarda para ele. E o que é ruim, a gente bota para fora em forma de cocô, né? Que é uma coisa fedida, feia, né? Tudo começa com F. Porém, sabe aquela coisa bem legal? Eu tenho uma paciente que ela somatiza, a diarreia dela é ótima, né? Quando ela está em caos emocional, acontece alguma coisa, ela está com muita ansiedade, muito medo de alguma coisa, ela tem diarreia. E ela fala, nossa, Márcia, passei a noite no banheiro hoje. E ela, como ela sempre somatiza, porque é uma escolha, como eu disse antes, inconsciente, né? Então, ela opta inconscientemente pela diarreia, né? Então, veja que a diarreia, em muitos momentos, sai mais do que aquilo que você ingeriu. Então, também a gente pode dar uma pensada o quanto o indivíduo que sofre muito de diarreia não consegue ficar com as coisas boas dentro dele, né? Porque alimento é bom, alimento vem para alimentar, vem para nos dar vida, né? Comer é um instinto de vida. Se o ser humano não come, não bebe, ele sucumbe, ele morre, né? Então, a diarreia também pode ser pensada por esse outro ângulo. O quanto o indivíduo não consegue suportar as coisas boas, aquilo que o alimenta, aquilo que lhe dá vida. Então, do mesmo jeito que entra, sai, né? Não consegue absorver o que é bom, o que é positivo. Olá, gastrite, né? Incerteza profunda, sensação de condensação, ideias mal digeridas. Gastrite é a coisa mais legal do mundo, né? Todo mundo tem gastrite. Não, todo mundo não, porque eu não tenho, mas assim, a gastrite. Ai, você não sabe, tô com gastrite. Ai, é a gastrite nervosa, né? Então, a brincadeira vocês já viram uma gastrite nervosa? Já viram o estômago se remexendo de tão nervoso que ele está? Não, não é a gastrite que é nervosa, é você que está nervoso. E aí o estômago é que padece, né? Qualquer doença, qualquer somatização que tenha a ver com o sistema digestivo, né? Desde garganta, laringe, faringe, esôfago, estômago, o intestino propriamente dito, né? Porque o aparelho digestivo vai terminar lá no ânus, né? Porque vem daqui, vai, sai, né? E a gastrite, ela traz essa possibilidade, né? Do não digerido, daquilo que você engole, né? Os problemas de garganta que tem a ver com o trato digestivo aqui, é o que a gente fala, o suposto engolir sapo, pessoa que engole e aquele negócio fica aqui, fica parado, não desce, não sobe, não volta, né? E aí vai descendo o alimento, mas a coisa não digere. Se o alimento não é digerido, ele fica ali no estômago e ele inflama o estômago, né? Por isso as dores. E muita inflamação no estômago, o IT do gastro, né? Nós vamos chegar a uma úlcera, com certeza. Então, a úlcera, por o ventilador aqui que eu já estou pingando. A úlcera é um nível maior da própria gastrite. E todas elas, veja que a falta das coisas digeridas é tamanha que ela faz um buraco no estômago e vira úlcera. As hemorroidas, que é essa fotinho aí de baixo, que eu me dei o direito de não colocar uma foto de hemorroida, né? Escolhi tudo desenhinhos para a gente não ter constrangimentos, né? Eu ia pôr uma foto aí, então eu pus a mocinha aí, ó. Nem sei se é uma mocinha ou um mocinho que está segurando aí as partes íntimas.
Hemorroidas com hipótese de medo de prazos determinados, raiva reprimida, pessoa perfeccionista, né? A insônia, pessoas que são acometidas de insônia, que podem, tudo hipótese aqui, tá? Estar ligado ao medo, à culpa. Eu não quero que ninguém saia daqui, eu não sei quantas pessoas tem aqui agora, mas não quero que ninguém saia daqui e não durma hoje à noite, vai começar, estou com medo do quê? Tenho culpa do quê? Né? Começa a coçar, o estômago começa a doer, começar a olhar aqui e ver o que aconteceu. É pessoal, aqui são só hipóteses, né? Problemas de pele, que podem estar ligados à individualidade ameaçada, não aceitar a si mesmo, que é o que a gente fala, geralmente está na cara, né? Está na cara. As doenças estão na cara. A pneumonia, que pode estar ligada a desespero, cansaço da vida, porque são os pulmões, né, gente? A respiração, aquilo que é o que fica comprometido. A pressão alta, problemas emocionalmente duradouros e não resolvidos. A rinite alérgica, uma congestão emocional, pode estar ligado à culpa. Os rins, que podem estar ligados a indivíduos muito críticos, a desapontamentos, a fracassos, até porque o rim é aquilo que filtra, né? Então, pessoas que fazem cálculo renal, né, fazem cálculo inconscientemente, lógico, em função de não filtrar, então tudo fica condensado, né? Pessoas que fazem cistite, com muita frequência, que é inflamação na urina, que também tem a ver, toda a parte urinária tem a ver com filtro, né? Aquilo que não se filtra ou se condensa muito, crítico demais, perfeccionista demais, então está ligado muito a essa, não sei que termo eu posso usar, a rigidez, era esse o termo, né? Muito rígido. Então, quem é muito rígido não filtra, não consegue, pode desenvolver problemas renais. As úlceras, que nós já falamos, né? As varizes, podem estar ligados aos desencorajamentos, a sentir-se sobrecarregado, é lógico, está sobrecarregado, né, as varizes começam a aparecer, principalmente nas pernas, né, porque é o peso, aquilo que a gente está carregando. A enxaqueca, né, que muita gente tem, principalmente as mulheres que ligam a enxaqueca à TPM, né, a tensão pré-menstrual, que TPM também é uma coisa bastante legal, né, para a gente trabalhar, para a gente estudar. Eu não estou dizendo que as mulheres não têm o TPM, não, elas têm, mas, às vezes, como se utiliza dessa TPM, né? Porque mulher é doida para se utilizar de TPM, né? Estou tão nervosa, porque eu estou de TPM, vou menstruar daqui 32 dias. Você fala, porra, mas você já está com TPM? Já estou. A minha TPM é assim, eu estou sempre de TPM, né? Então, às vezes, não estou duvidando, em hipótese nenhuma, né? Só que o quanto, às vezes, a gente também se utiliza de determinadas coisas para se ver livre de algumas, né? A enxaqueca, raiva reprimida, pessoa perfeccionista, né? Porque as enxaquecas são aquelas que você não consegue nem abrir o olho, né? Tem que ficar no escuro, e é uma coisa de cabeça, né, gente? Pessoas muito racionais, né? Quando se usa muita racionalidade, a todos vocês que acredito eu que muitos já tenham passado pela avaliação psicológica 1, 2, nem sei em qual delas vocês têm, que a gente aplica o HTP, aprende a aplicar o HTP, e a gente pede
para a pessoa. Desenhe uma figura humana, desenhe uma pessoa e a pessoa desenha só a cabeça, né? Aí você abre o livro do book lá, o verdinho, e vai lá procurar o que que é, né? Nem precisa procurar o que que ele falou que é. Ele desenhou a cabeça, é óbvio, né? Que ou ele, não estou dizendo que ela tem enxaqueca, mas é uma pessoa que é extremamente racional, só usa a cabeça, né? Não usa o resto, né? Como se a parte emocional não pudesse vir à tona, porque só põe a cabeça, né? E a gente encontra muito HTP só com a cabeça. E aqui eu trouxe algumas palavras muito legais para a gente tentar entender. Sofre de reumatismo quem percorre os caminhos tortuosos, quem se destina aos escombros da tristeza, quem vive tropeçando no egoísmo. Sofre de artrite quem jamais abre mão, quem sempre aponta os defeitos dos outros. Sofre de bursite quem não oferta seu ombro amigo, quem retesa permanentemente os músculos, quem cuida excessivamente das questões alheias. Sofre da coluna quem nunca se curva diante da vida, quem carrega o mundo nas costas, quem não anda com retidão, não anda retinho. Sofre dos rins quem tem medo de enfrentar problemas, quem não filtra seus ideais. Sofre de gastrite quem vive de paixões avassaladoras, quem costuma agir na emoção, quem reage somente com impulsos, quem sempre chora o leite derramado. Sofre de prisão de ventre quem aprisiona seus sentidos, quem detém suas mágoas, quem endurece em demasia. Sofre dos pulmões quem se intoxica de raiva e de ódio, quem sufoca permanentemente os outros, quem não respira aliviado pelo dever cumprido, quem não muda de ares. Sofre do coração quem guarda ressentimentos, quem vive do passado, quem não segue as batidas do tempo, quem não se ama e, portanto, não tem coração para amar ninguém ou alguém. Sofre da garganta quem fala mal dos outros, quem vocifera, quem não solta o verbo, quem repudia, quem omite, quem usa sua espada afiada para ferir outrem, quem reclama o tempo todo. Sofre do ouvido quem prejulga os atos dos outros, quem não se escuta, quem costuma escutar a conversa dos outros, quem ensurdece ao outro. Sofre dos olhos quem não se enxerga, quem distorce os fatos, quem não amplia sua visão, quem vê tudo em duplo sentido, quem não quer ver nada. Sofre de distúrbios da mente, mentais, quem mente para si mesmo, quem não tem o mínimo de lucidez, quem preza a inconsciência, quem menospreza a intuição, quem não vigia seus pensamentos, quem vive no mundo da lua, quem não pensa na vida, quem vive sonhando, quem se ilude, quem alimenta a ilusão dos outros, quem mascara a realidade, quem não areja a cabeça. Vamos falar exclusivamente da psicoterapia do paciente psicossomático. A gente viu lá que a gente vai fazer uma leitura mais psicanalítica desse nosso paciente psicossomático. Por que a gente está dividindo aqui? Para a gente entender que existe uma escuta terapêutica ou do profissional um pouquinho diferenciada. Nós vamos usar as mesmas interpretações psicanalíticas, a gente vai ouvir o nosso paciente, vai tentar entender o inconsciente ou o material que está latente, mas nós temos um paciente distinto, que nós temos que tomar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de atenção a esse paciente. Ele possui distinções em relação a outros tipos de paciente. Porque, primeiro, eles podem chegar por conta própria. Eu vim procurar o psicólogo. Mas, geralmente, o paciente psicossomático, ele vem ao consultório por recomendação médica. O médico, ele foi sei lá, eu falo no gastro. Ele foi no gastro... Como chama o médico de gastro? Alguém me ajuda? Gastroenterologista. Isso, obrigada. Gastroenterologista,
Ele foi lá no médico, falou, tô com dor no estômago, tô com isso, tô com aquilo. Aí o médico faz os exames, faz endoscopia, faz isso, faz aquilo, exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, vira o camarada de cabeça para baixo, e aí, mas o senhor não tem nada, está na hora. Primeiro ele dá um remédio, né? Porque não tem um médico que seja capaz de falar, o senhor vai embora, pelo amor de Deus, o senhor não tem nada, né? Por quê? Porque se ele não der uma receitinha, o paciente vai sair e vai falar o quê? Mas que médico mais horrível, vou procurar outro lá no convênio, vou pegar outro médico, ele não me deu remédio, né? Porque a gente também se utiliza muito das doenças que a gente tem, né? E às vezes a gente não tem nada mesmo e precisa cuidar da mente, né? Para poder tirar esse mau humor, esse mal-estar físico, porque fisicamente você não tem nada, mas você está sofrendo, né? E você acha que o remédio vai passar a dor na hora. E aí, o médico não te dá o remédio e diz, é melhor procurar um psicólogo. Então, esse paciente que chega até nós, nos nossos consultórios, que vem exclusivamente por recomendação médica, podem ser muito mais resistentes ou ter menor adesão à psicoterapia do que os pacientes que procuram os nossos consultórios por si, por vontade própria. No aparecimento dos sintomas, pode-se encontrar uma correlação temporal com determinados... Deixa eu ver, acho que eu pulei algum slide aqui. Não, tá certo. Quando o paciente vem e traz todo o aspecto físico, né? É muito comum a gente ter que estar atento, ter uma escuta para determinados acontecimentos do momento, né? Por exemplo, perda de alguma coisa, morte de alguém, aniversário, mudança de local, desemprego, separação, datas significativas, etc. Para quem já aprendeu a fazer EDAL, fazer uma entrevista de escala de adaptação, diria que aqui nós temos crises por perda e crises por aquisição, né? Aniversário e aquisição, a gente pode pôr gravidez aí, né? Que também pode ter uma crise por aquisição. O paciente pode ser repetitivo, falar somente dos sintomas, descrever só a dor. Pode ter dificuldades em discriminar os sentimentos e compreender a respeito de si próprio apenas no plano intelectual concreto. É lógico, gente, porque o paciente que tem dificuldade de trazer para o manifesto o que está latente, o que está inconsciente, a probabilidade é que as defesas desse material inconsciente reprimido parem na racionalização, né, no concreto. Então, o paciente fala o concreto, é como se ele não pudesse simbolizar ou entender essa dor sob um outro ângulo, né, que não só a física, o físico. O paciente precisa se sentir aceito na relação analítica para poder organizar seu mundo interno, sua singularidade no mundo. E quanto ao psicoterapeuta, né, como que é o nosso trabalho? Primeiro, valorizar o ato do paciente ter chegado ao consultório, né, que se ele veio, ele até pode ter vindo forçado, ele até pode ter vindo só por indicação médica, ou porque alguém trouxe, não, você vai no psicólogo, vai fazer terapia, porque o médico, o doutor falou que é para você ir. Então, se o paciente vem uma vez, se ele vem duas vezes, o vínculo está estabelecido, não percam esse vínculo, né? Paciente que o vínculo não se estabelece, ele não volta, ele falta na segunda sessão, ele chega atrasado na terceira, e
porque não tem aderência a isso, não, o material não vai sair, né? Então, é muito importante nós, enquanto terapeutas, valorizarmos quando o paciente consegue vir ao consultório. Quantos pacientes a gente marca entrevista, marca o primeiro encontro e ele desaparece, ele não vem, ele não avisa e assim por diante. Quantas pessoas passam, principalmente paciente psicossomático, passa por 62.927 profissionais da psicologia. Faz terapia com um, aí quando começa, o terapeuta começa a chegar no material inconsciente, começa a ajudá-lo, ele vai embora. Aí ele começa tudo outra vez. A família fala, precisa fazer terapia. Por que você desistiu? Aí, vamos procurar outro. Pede indicação para um, pede indicação para outro, aparece o paciente psicossomático lá e aparece no consultório de outro terapeuta. Ele fica mais 2, 3 meses, um mês, né? Aí falta. Não estava bom. É assim, é só olhar quantos terapeutas cada um teve, cada paciente psicossomático teve. Isso é não adesão ao tratamento, é porque não consegue entrar em contato com seus conteúdos internos. Então, isso é muito, muito comum. Usar comunicação mais explicativa, com escolhas de palavras, ou seja, assim, não adianta ficar teorizando, né? Aliás, em nenhuma, não precisa ser paciente psicossomático, né? Se for para aprender teoria, a gente vai na faculdade de psicologia aprender, não precisa, com o paciente a gente não precisa, né? Eu tenho muitos pacientes que são ou psicólogos ou são estudantes de psicologia, né? Estudante de psicologia é mais difícil de atender ainda do que psicólogo. Psicólogo também é muito difícil de atender, porque fica um negócio, né? Psicólogo quer fazer uma abordagem teórica, começa a falar bonito. Não, porque eu estava aqui, eu sei que isso é uma defesa. Pô, não precisa vir aqui, não, né? Você já sabe tudo, você sabe tudo que está acontecendo, né? Estudante de psicologia pergunta, né? E quer aula. Não estou entendendo isso que você está falando. Aí você puxa o flip chart, né? E desenha. Isso aqui é um inconsciente. Não, brincadeira, a gente não faz isso, mas não, a gente não pode estar trabalhando com uma comunicação extremamente teórica, né, gente? Teoria é para a gente aprender. As transferências, que devem ser sempre interpretadas, eu acho que eu já estou passando do meu tempo aqui, mas eu vou correr, tá bom, gente? Proporcionar holding, ou seja, dar uma sustentação e lidar com a integração da psique e soma, e clarificar a dissociação que o paciente sempre traz, e é bom que a gente sempre traduza quais são os sentimentos desse nosso paciente, né? Quando ele está com muita raiva, ele está com ódio. Ódio é uma palavra que ninguém gosta de usar, né? Então, assim, eu tô tão triste com a fulana de tal. Não, não está triste, você está com ódio, né? Você está com raiva. Ódio está aí porque existe e é assim que as coisas acontecem. Meninas, espera só um pouquinho, já estou chegando, tá? Pro, pode ficar à vontade. Tá. Fica tranquila. É porque eu estou vendo aqui no meu relógio, já são 9 horas e falta um monte de coisa aqui. Agora já me perdi aqui, porque caiu o slide. Aí, achei. Ofertar para o paciente uma relação de suporte e construção para o psiquismo dele. Não deve ter o desejo, o terapeuta nós estamos falando, né? Não deve ter o desejo de mudar a doença, mas mudar a atitude do paciente em relação a essa doença, né? Até porque nós não somos médicos, nós não temos que tratar a doença, mas se nós estivermos, não temos que tratar o físico, mas se nós ajudarmos, estivermos juntos, né? Numa dupla terapêutica e a gente conseguir trazer todas essas angústias, todo esse material reprimido, a probabilidade de o físico se estabilizar, não entrar em conforto é muito grande. Empatia, que não precisava nem ter posto aí. O terapeuta, juntamente com o paciente, construir sua história de sintomas e de sofrimentos. Essa parte é importantíssima, gente. Assim,
a gente ir trazendo como tudo isso aconteceu, a história dos sintomas mesmo. Quando começou, para a gente identificar o que aconteceu naquele momento, né? Muito, muito, muito importante. Ajudar a criar um sentido inicial e uma noção da razão de ser do tratamento. Deve ouvir os desejos e dar significado ao corpo. A doença tem um sentido e um propósito. Ela pode ser a solução momentânea para um conflito, um mal necessário. Sarar, perder a doença, é também perder um abrigo, é confrontar-se com o seu interior. E aí, o Grodeck está corretíssimo. A gente tem que tomar cuidado também com quantos pacientes que não saram. Por que será que eles não saram? Porque eles têm ganhos secundários com a doença, né? Então, não que eles não estejam mais sentindo dor, eles continuam sentindo dor. Então, a doença, ela sempre tem um sentido, ela tem um propósito. Alguém está dizendo alguma coisa, né? Se eu não consigo falar, o meu corpo está falando, né? Se eu não consigo chorar, o meu pulmão está empedrando, né? Se eu não consigo pôr para fora as coisas, não consigo... alguma coisa dentro de mim começa a me faltar o ar, porque tudo me sufoca demais, né? Eu tenho uma intercorrência dentro do consultório que é uma coisa muito difícil para eu lidar, que é o tratamento com pacientes de câncer, né? Eu tive uma mãe que faleceu, o ano que vem vai fazer 6 anos que ela faleceu, e ela fez aí uma visão psicossomática, uma nomenclatura psicossomática, ela fez um câncer de pulmão, de mediastino, e depois ela teve metástase, foi para clavícula, e etc, etc e tal. E geralmente câncer de pulmão tem uma sobrevida muito baixa, né? Mas ela aguentou firme e ela viveu 6 anos cuidando desse câncer. E aí o tratamento dela foi feito no AC Camargo e eu a acompanhei por todo esse tempo e eu aprendi muito dentro daquele hospital, com tudo, tanto a parte emocional, quanto a parte social, quanto a gente ficava na espera e a gente conversava com todo mundo, e aí eu sabia do caso de todo mundo, fiz muitas amizades no tempo em que ali estive. E logo que minha mãe faleceu, começou uma chuva no meu consultório de pacientes com câncer. E aí eu marcava a entrevista por telefone e quando eu abria a porta no dia eu olhava, a pessoa estava de lencinho, todas mulheres, não teve nenhum homem, de lenço na cabeça, e eu olhava, eu falava, eu não vou atender, estou sofrendo ainda, não consegui lidar com a morte da minha mãe de câncer, eu não vou atender. Aí eu fazia a entrevista e pensava, vou dizer que eu não tenho horário, que não vai dar para atender. E aí ali eu ficava... E aí a pessoa saía, eu fazia a entrevista, e aí a gente marcava e eu começava a atender. E assim foram indo, várias e várias, sempre mulheres, e sempre elas chegavam já no meio do processo de químio, onde elas estavam sem cabelo. E eu sabia assim que eu as via, porque ninguém fala no telefone, né? E todas as pacientes que eu atendi nesses 6 anos, que devem ter sido pelo menos 4 delas, a última eu perdi um mês passado, outubro, né? Todas eu perdi, todas morreram. Essa última de um câncer, fez um CA de mama, que demorou muito para ser visto, ninguém conseguia identificar, não aparecia nas mamos, não aparecia nos ultrassons, e aí ela estava com muita dor nas costas, ela foi fazer uma radiografia num ortopedista,
E na radiografia da coluna apareceu o foco na coluna de câncer, e não era o primário, era a metástase da mama que ela já tinha feito. Bom, enfim, ela ficou muito mal, começou a fazer químio, eu comecei a fazer a terapia com ela. Ela melhorou muito, muito, muito. Ela teve praticamente zerado todos os nódulos. Nós ficamos 2 terapia e foi muito legal. Ela estava muito bem, muito bem. E aí ela teve um problema pessoal e não conseguiu mais vir à terapia. E aí ela começou a fazer mais metástase. Aconteceu um fato importantíssimo na vida dela com relação ao esposo, a família dela, pai e mãe. E aí ela voltou tudo e ela morreu em 15 dias, né? Uma moça de 39 anos que eu estou ainda aqui tentando identificar o luto. E eu estou contando isso não por ser uma coisa triste ou por nada, quer dizer, perder paciente é a coisa mais difícil que a gente tem enquanto profissional, porque a gente bate na nossa impotência, né? Porque a gente acha que a gente pode ajudar todo mundo, e a gente só pode ajudar o outro quando o outro permite que você o ajude, né? Então a gente tem que descer desse salto da onipotência, que a gente pode tudo, que a gente vai fazer tudo, e a gente não é onipotente, a gente não pode nada, né? A gente pode estar junto, mas não pode, a gente pode fazer para o outro, mas não pelo outro, né? E então não estou contando isso pela tristeza, mas estou contando pelo lado positivo, de identificar que alguns dos anos dessas 4 pacientes que eu atendi agora, depois que a minha mãe faleceu, de câncer, tiveram momentos muito bons. Elas puderam viver 2, 3 anos, cada uma delas, porque puderam mexer nesses conteúdos que estavam reprimidos, e a hora que a cabeça não ajuda mais, aí diz o velho provérbio chinês, o corpo padece. E aqui, eu pus esse slide aqui, na verdade está o texto aí, mas eu recebi coincidentemente, diz meu amigo Freud que nada acontece por acaso, mas eu descobri essa semana, porque eu recebi uma pesquisa que tinha sido feita em Roraima, né, sobre os profissionais que tratam pacientes psicossomáticos. Então, eles fizeram entrevista com 30 profissionais, entre médicos, especialistas, médicos ambulatoriais, psicólogos, de várias abordagens teóricas, de várias construções teóricas, e eles trouxeram na pesquisa deles que o profissional de psicologia é o que tem maior conhecimento e prática junto aos pacientes psicossomáticos, mesmo aqueles que vêm ou aqueles que são encaminhados, e trazem a nossa profissão como diferenciada para trabalhar em práticas interdisciplinares. Então, está aí uma notícia boa, né, que é da nossa profissão. Então, agora aqui, eu elegi 4 órgãos, né? Primeiro, com o coração, que é a coisa mais legal do universo, né? Olha o coração aí, ó, desse mocinho. Se vocês virarem a foto, que eu não vou conseguir virar agora, é aquele coração mesmo que a gente vê, né? O desenhinho, aquele assim, ó. Ó, que lindo. Ó lá, ó. Vira assim, é o mesmo coração que tá aí. E aí o senso comum empresta ao coração o papel de veículo de expressão das nossas emoções. Como a gente usa o coração para se expressar? Nossa, você tem sangue quente, hein? Ai, tô com uma alegria aqui no coração. Nossa, olha, tá batendo até aqui, tá vendo? Olha, tá até pulsando, é meu coração que tá batendo, de tanto amor que eu tô sentindo. Ai, tô tão apertada aqui, ai, que angústia, né? Ai, tá doendo aqui. E a gente põe a mão aonde? No coração.
Todo mundo que tem angústia, que fala que está apertado, ninguém põe a mão do lado direito, todo mundo põe a mão do lado esquerdo, né? A gente usa aliança quando casa, algumas culturas, sociedades não usam, mas a grande maioria usa a aliança quando se casa do lado esquerdo. Por quê? Porque é o lado do coração, é o lado quente, é o lado gostoso, né? Eu estou com o coração triste, eu tenho peso no coração. Coração peludo, né? A gente usa agora. Coração. Você não tem coração, como você é? Você nem tem coração. Que sangue frio que você tem. E assim sucessivamente. Nós vamos encontrar vários expressões, né? Utilizando o coração. E aqui vai uma aula inteiramente imediata de português, né? A gente não tem dor no coração, a gente tem dor do coração. Uma pequena preposição muda o contexto totalmente, né? Porque coração não dói, coração é músculo, né? Mas a gente tem a dor do coração. Emoções como ter muita coragem, bravura, honestidade, altruísmo, empatia, podem fortalecer o coração. Mas a culpa, o remorso, tendência a desistir, pode enfraquecer. E aí nós podemos encontrar as cardiopatias, né? Todos os problemas de coração, os problemas de pressão, como pressão alta, né? Pessoas que têm picos de pressão, né? Porque o estresse, a ansiedade aumentam. Vocês que já fizeram as disciplinas de psicossomática, de psicopatologia, sabem que qualquer crise de ansiedade, o batimento cardíaco bate aqui, ó, bate no pescoço, né? Parece que o coração está saindo da boca, né? Em função de muito medo, em função de muita ansiedade, né? E as cardiopatias vão acontecer. Tem um senhor que eu atendo que sofreu um trauma, e ele tinha acabado de voltar do cardiologista, estava super bem, estava fazendo rotina, estava perfeita, e ele sofreu um estresse pós-traumático, um trauma, e com muito estresse, começou a ter falta de ar, começou a ficar muito cansado, voltou ao cardiologista, ele perdeu 40% da capacidade cardíaca, né? É um senhor, mas ele está sofrendo hoje por causa do trauma, né? O coração, ele tinha acabado de fazer os exames, então você vê todos os exames, foi em função do trauma, o estresse foi tão alto, a ansiedade foi tão alta, que o coração ampliou, cresceu e perdeu a capacidade cardíaca. Muito, muito triste. E aí, só umas fotinhos do coração. Olha esse na balança, que bonitinho, ele até se mexe. O estômago, como nós já falamos, é aquilo que não é digerido. E aí a gente pode engolir raiva, ódio, frustração, passividade, preocupações, ansiedades, tensão e estresse, o que pode nos causar gastrite e úlceras. Olha aí os nossos estômagos tão bonitinhos. Olha esse hominho aí em cima, à direita, né? Tá saindo até fogo do estômago. Essa foto de baixo, a foto de cima, ó, uma furadeira, né? Furando o estômago. O útero, né? A parte feminina, que a gente encontra muito, as mulheres com cistos, miomas, atraso menstrual, anorgasmia é falta de orgasmo feminino, né, gente? Quando eu fiz o curso de especialização em psicossomática, faz muito tempo, o meu trabalho foi sobre anorgasmia, um estudo de caso, e eu tinha uma paciente que era anorgásmica, e ela cedeu, é lógico que os dados dela
são sigilosos, nome, tudo isso foram usados fictícios, mas ela cedeu por autorização os dados clínicos para que eu pudesse fazer o trabalho de 1 ano de terapia, ela era anorgásmica. Então, todos esses problemas de útero têm a ver uma ligação com o útero, né? De criatividade, de produtividade. Por quê, gente? Porque útero foi feito para ter bebezinhos, né? Para que serve o útero? Para mais nada, a não ser para ter um bebê ali dentro, né? Então, o útero tem todo um simbólico de produção, de criação, de criatividade. Então, em muitos momentos, tanto cistos como miomas, necessidade de fazer uma esterectomia, tem a ver com, pode ter a ver com dependência, uma mulher que está se sentindo tolhida de fazer o que gosta, não está conseguindo produzir ou ser produtiva nas suas coisas, que tem muita mágoa, que se sente anulada, com muito ressentimento e negação da feminilidade. Lógico, por que negação da feminilidade? Porque o útero é para mulher, mulher que tem útero para ter bebês. E aí, ó, os miomas, os desenhinhos, né? Menstruação atrasada. A menstruação atrasada é fácil, né, gente? Veja como é emocional. Você sai, transa, aí a menstruação atrasa. 1 mês, 2 meses. Você fala, meu Deus do céu, agora estou desesperada, né? Quem foi que fez E depois vem a menstruação, não engravidou, não. Então, quem foi que fez a menstruação atrasar, né? A própria estresse e o medo da gravidez. Do pênis, o que pode trazer disfunção erétil, ejaculação precoce, que podem ter a ver com a virilidade, né, tanto no trabalho quanto a projeção social, a não aceitação do próprio corpo, de tamanho, de formato, frustrações, autoestima rebaixada, não manifestar seu poder realizador, autopunição, inferioridade, e para o homem, né, qualquer que seja o problema peniano, é um problema enorme, né? Não estou dizendo que para a mulher também não seja, mas em função de ser o pênis o objeto de ser a espada de Grayskull, né? O objeto de poder. Então, se o objeto de poder não está funcionando, eu não tenho poder. Se eu não tenho poder, eu me sinto inferior, eu me sinto frustrado, e aí menos poder eu terei. Principalmente com relação à ejaculação precoce, que se ejacula, supostamente deveria ter prazer, mas se ela é precoce, o quanto o homem que sofre de ejaculação precoce, ele não consegue trabalhar com o prazer, né? Porque ele está em momento de excitação e ele ejacula, acabou, né? Foi bom para você, meu bem, foi e acabou. Então, essa dificuldade de lidar com os prazeres também. Vejam que, mais uma vez, a gente muda o foco para a visão daquilo, não só sob um ângulo, né? Mas o quanto a gente precisa estudar o simbólico para cada paciente, né? Porque um paciente pode ter ejaculação precoce por determinadas possibilidades, enquanto o outro pode não estar sabendo lidar com o próprio prazer. E aqui, os desenhos também. Eu gostei desse aqui, da tomadinha, esse que está no meio. A coluna vertebral, que está, não sei se para vocês está pulsando aí, para mim aqui tá, né? Que tem a ver com o suporte. Coluna é uma coisa linda, porque ela é o pilar, ela é a estrutura, é o que nos mantém eretos, né? Que mantém o homem ereto. Nós estamos retos, porque a coluna é aquela que nos dá apoio, sustentação.
Porém, se você tem um problema de insegurança, problema de postura, e postura não física, né, gente? Postura no trabalho, postura nos estudos, a dificuldade, né, que a gente tem de se flexibilizar ou de ser muito rígido, ou determinadas coisas que acontecem e a gente não sai do lugar, a gente não consegue sair, a coluna vai aparecer como objetos de soma, né, da parte do corpo que pode travar, que pode se comprometer. O torcicolo também tem a ver com a coluna. A pele, né, que é o maior órgão de comunicação da gente, porque é o que a gente mostra, né, e também nós usamos alguns conceitos de senso comum. Eu estou com os nervos à flor da pele, a gente fica vermelho de vergonha, ou roxo de raiva, né? Nossa, estou roxa de raiva, fiquei até roxa de tanto raiva que eu tinha. Ai, nossa, olha, você ficou tão vermelhinha, né? Você está com vergonha? E aí a gente fica vermelhinha, né? Com vergonha. Então, todos os problemas de pele, né? Que é o que está visível, gente. Os problemas de pele são as psoríases, né? Psoríase, ela aparece nos momentos de maior estresse, ela brota, né? Tem um tempo que ela não aparece e de repente ela brota. Pode olhar que você está em momento de maior estresse. Isso é óbvio. O herpes, né? Herpes labial, a gente tem herpes em vários lugares do corpo. As psoríases, vou voltar na psoríase, só que geralmente ela dá atrás dos joelhos em locais quentes ou aqui no cotovelo, né? Mas ela pode aparecer em todos os lugares. A psoríase capilar é muito conhecida, é que as pessoas não identificam como caspa, e caspa é diferente. Caspa são floquinhos um pouquinho maiores. A psoríase é como se fosse uma escamaçãozinha, assim, você coça assim, ó, ela sai até uma poeirinha, é uma escamaçãozinha que você pode comprar o shampoo que for lá dos Estados Unidos, mandar importar, vir da onde quiser. Se não tratar a parte emocional, vai coçar a cabeça o tempo todo. A pele, ao mesmo tempo em que nos protege, é a fachada que nos expõe. E aí, alguns casos de psoríase, a psoríase capilar aí embaixo, ó, gente, tá vendo como é bem raspadinha? Olha as psoríases de cotovelo, de joelho, né? Muito bem, estamos terminando, passei demais do tempo, me perdoem. A natureza humana envolve psique e soma. A mente está em todo o corpo, há uma integração. O psique e soma se desenvolve na experiência de continuidade do ser, na singularidade no mundo. A doença significa ausência de movimento de mudanças. O sintoma é visto como uma tentativa de comunicação, um pedido de socorro. A saúde existe quando o indivíduo começa a se sentir real, a sentir-se ele mesmo. O remédio para os dores e sofrimentos que acometem o indivíduo é a busca, a tentativa do encontro consigo mesmo. Você é muito sensível, por isso tem falta de ar. Chorei de novo porque era verdade e era também mentira, sendo só meio consolo. Respira fundo, insistiu. Joga água fria no rosto. Vamos dar uma volta? É psicológico. E eu termino aqui com as palavras de Adélia Prado. Muito obrigada pela atenção. Desculpem pelo atraso. Obrigada. Professora, muito obrigada. A gente está bem satisfeito, é maravilhoso te ouvir. E a gente tem aí uma pergunta. Alguém levantou a mãozinha? Eu vou pedir, então, para o Idelmar fazer essa pergunta. Fica à vontade, Idelmar. Obrigada. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar a professora. A palestra foi sensacional. Eu queria dizer que eu sou também formado na área da psicologia, especialista em saúde mental, e faço uma pós-graduação em psicossomática, psicopatologia psicanalítica, né? Sim. Tudo que foi falado
realmente a gente acaba vendo, isso é algo assim que ocorre muito e é algo muito assim, muito a psicossomática em si, o termo da psicossomática é algo recentemente novo. Não é tão antigo enquanto outras áreas, a própria psicologia, um pouco mais antiga, ou a psicanálise. A psicossomática vem um pouco mais, vem atualmente, né, mais recente. A minha dúvida é o seguinte, em relação a essa pandemia, esse momento que nós estamos enfrentando, a tendência é que haverá uma quarta onda, né, a quarta onda seria essas doenças de transtornos psicológicos, incluindo também a psicossomática. A senhora acredita que dentre dessas doenças psicossomáticas, quais que poderiam ser mais evidentes, assim, gastrite, bronquite, e como, essa seria uma pergunta, e já elencando, e como seria, no caso, a preparo do psicólogo, principalmente os que estão em formação ou os recém-formados? Então, eu acho assim, eu dei a pesquisa aí que eu vi lá de Rondônia, Roraima, Rondônia, que eu recebi, e eu vou dizer para você, Idelmar, que talvez eu tenha esquecido até de falar, que é isso mesmo, a gente vai trabalhar, nós estamos trabalhando dentro dessa pandemia exaustivamente e nós vamos trabalhar por muito tempo em função de termos a saúde mental completamente comprometida em função da pandemia. Eu não poderia dizer para você quanto tempo mais a gente vai ter que trabalhar para auxiliar a todos nós, eu diria, inclusive, né, por esse tempo passado com a pandemia e as dificuldades emocionais, e como a gente não é separado, como a gente é holístico, a gente está tendo dificuldades emocionais, está tendo dificuldades físicas. Eu não saberia te dizer o que é mais somático, o que é mais psicossomático, o que mais a gente vai encontrar, o que mais apareceria, ou gastrite, ou né, tendinite, ou qualquer que seja o IT. Não saberia dizer para você, mas eu posso te afirmar que nós estamos com esses quadros, todos eles em a nossa volta, né? E a gente vai trabalhar muito com isso. Se a gente e assim a gente pode ajudar muito as pessoas que estão vivenciando isso, porque nos pegou de surpresa, assim como todos nós, profissionais, e qualquer que seja, todos ficamos sem adaptação, e o sujeito, o ser humano sem adaptação, ele sucumbe emocionalmente, e se sucumbe emocionalmente, o físico vai sucumbir também, e a gente vai ter muito estudo e muita coisa para fazer. Não sei se te respondi. Com certeza foi respondida a pergunta. Muito obrigado pela atenção. Eu concordo e acredito que será um desafio, principalmente para os profissionais, para a psicologia, que está prestes a completar aí um pouco mais de 60, né, 70, que foi em 2022, Sim. e com esses desafios também, em relação não só à pandemia, mas aos próprios transtornos e principalmente essas doenças psicossomáticas, e muitas das quais surgem agora no contexto e na atualidade a que nós estamos passando no momento. Obrigado pela atenção e pela excelente palestra, professora. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada. A professora Edinete Nogueira quer fazer uma pergunta. Muito obrigada, Edinete, por estar aqui conosco. Fique à vontade. Oi, boa noite, tudo bem? Queria parabenizar novamente a Márcia, né? Como sempre, brilhante. Na verdade, não é nenhuma uma pergunta assim, mas eu só queria fazer uma colocação que a Márcia foi muito feliz em falar, né? Com relação à medicina, né? Infelizmente, a gente tem muitos profissionais ainda da medicina
que não enxergam essa questão das doenças psicossomáticas, né? Queria até colocar um caso particular. Outro dia eu estava muito ansiosa, né? Porque psicólogo também fica ansioso, viu, gente? Eu estava muito ansiosa e aí fui ao PS e aí o médico falou para mim, né? Eu falei para na verdade, eu queria um atestado para não ir trabalhar, né? E aí ele falou para mim o seguinte, ele falou, não, você tem todas as condições de trabalhar porque você não tem nada físico, né? Fiz aqueles exames, até achei que eu estava infartando no dia. E aí ele falou assim, não, você tem condições de trabalhar e vai trabalhar porque você não tem nada. E aí eu saí de lá muito pé da vida, né? Porque, poxa, eu estava... infelizmente, essas questões, né, psicossomáticas, elas não trazem uma característica, não está escrito no nosso rosto, né? E quando você fala da medicina, Márcia, eu fico pensando, né, o quanto que a gente ainda tem que avançar nessa questão, né, de ter profissionais que reconheçam essa questão. Meu filho está chorando, não, profissionais que reconheçam essa questão da psicossomática, né? E o quanto que isso interfere no nosso estado físico. Eu queria parabenizar, porque assim, foi brilhante o que você trouxe, né? Quando você falou da ansiedade, eu me identifiquei logo. E é isso. A gente fica ansioso, o coração da gente vai lá, né? E a gente acha que a gente está infartando, a gente acha que a gente está morrendo, né? E é isso, e o quanto que a gente precisa ter profissionais sensíveis, né, para perceberem a importância dessas questões emocionais. Parabéns pela sua palestra, viu? E um prazer estar aqui novamente, poder rever os alunos tão queridos que já falo, eu sinto até que eles são meus alunos, mas não são, né? Mas eu gosto tanto deles que eu quero estar presente. E é isso, Márcia, parabéns pela exposição, foi brilhante, viu? Obrigada, Edinete. Fiquei feliz que você esteja aqui. Eu não tinha visto, que eu estou sem a listagem aqui do pessoal. Muito obrigada pela atenção, pela colocação. E é um prazer ter você aqui também com a gente. Muito obrigada. Um beijo grande. Essa pandemia foi maravilhosa para nós, porque a gente ganhou vários professores, viu, professora? A professora Edinete é uma delas, que a gente chama de professora como se fosse nossa. Obrigada, professora Edinete. Bom, a gente tem mais uma pergunta para fazer. Professora, as crianças, elas podem apresentar maior facilidade, né, na doença psicossomática por estarem naquela fase de aprender a lidar com o sentimento e com a fala? Não sei se elas teriam maior ou menor, não sei como que a gente pode medir isso, né? Mas a criança, assim, é muito fácil você identificar no comportamento. Ela pode não ter nenhuma possibilidade de colocar para fora os sentimentos, mas de alguma maneira ela vai se expressar, né? Diferentemente da gente, que você trabalha, você por exemplo, no caso de uma psicoterapia para adulto, você vai tentar trazer esse material à tona. Agora, a criança, ela vai se fazer notar de alguma maneira. E aí, geralmente, é através de alguma brincadeira, uma brincadeira mais agressiva, porque é simbólico, ela tem que colocar essa angústia para fora, né? E ela somatiza, mas não tenha dúvida, né? Principalmente é muito fácil você identificar, fácil, né? Mas se você presta atenção, principalmente na parte do cocô, né? Quando a criança até já passou dos 2 anos de idade, então não tem uma especificidade muito mais de fase anal, mas segura o cocô, não faz muito cocô, é sinal que alguma coisa está ficando para dentro, né? E ela não está conseguindo lidar com aquilo e colocar para fora. Ou então os próprios momentos diarreicos, né, quando há uma limpeza, porque tem muita coisa que está angustiante. Então, você pode até observar no choro da criança, porque choro é uma tentativa de acerto e erro, né? Esses dias eu estava dando aula de Bion lá e estava falando da capacidade de reverie, que a mãe tem, é assim, ela aperta, né? A criança está chorando, ela aperta a barriga, a criança continua do mesmo jeito, ela
tira a roupa porque ela fala, tá com calor. A criança continua chorando. Põe a roupa, põe mais roupa porque a criança está com frio. Então, você vai fazendo uma tentativa de acerto e erro até a hora que você aperta o ouvido, o choro é muito mais intenso, significa que é o ouvido que tá muito mais dolorido. Então, no caso, principalmente do bebezinho, a gente não pode dizer que ele não tem angústia, que ele não esteja sofrendo, cada um com a sua dor. Até o nenezinho vai ter dor, né, e o maiorzinho vai ter. Então, a gente precisa ficar atento às condições da nossa criança, né? E sim, ela vai somatizar. Professora, muito obrigada. É uma satisfação imensa ter a senhora aqui com a gente. Espero que todos estejam, né, ficaram à vontade, gostaram. E agora eu vou passar a palavra para a Beatriz para a gente finalizar. Obrigada de coração, professora. Obrigada. A minha palavra é de agradecimento agora nesse final. Estamos fechando o semestre com chave de ouro, com essa palestra maravilhosa com a nossa querida professora. Então, agradeço muitíssimo, professora, a sua disponibilidade em você poder vir aqui compartilhar o seu conhecimento. Agradeço também ao nosso professor orientador, que nos ajudou aqui nessa organização, a coordenadora Patrícia, que está sempre nos apoiando, nos orientando, a todos os alunos de psicologia da Anhanguera que estão aqui, aos profissionais de psicologia, aos demais públicos que não são de psicologia, mas estão aqui para agregar mais conhecimento, professora Edinete, que está sempre com a gente sempre com ela, que já é nossa professora também, e se ficou alguma questão, alguma dúvida que não deu para fazer, por conta do tempo, que a gente acabou estendendo um pouquinho, tem as redes sociais da professora lá nas nossas redes sociais, vocês encontram ela pelo Instagram, pelo Facebook, se quiser fazer algum tipo de contato. Passei as orientações certificado, nós vamos enviar um e-mail com a lista para vocês. E gravamos também a palestra, tivemos um pequeno probleminha técnico, 10 minutos se passaram, a gente não conseguiu gravar, mas foi só 10 minutos. O restante está salvo aqui. E é isso, pessoal. Tenham uma boa noite. Agradeço a participação de todos. Professora, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, só gostaria de agradecer a atenção de todos, o carinho. E terminando este ano e o ano que vem, estamos aí para coisas muito legais. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um beijo grande a todos que estiveram aqui. Um bom Natal, um excelente ano novo para todos e até o ano que vem. Beijo. Beijo. Obrigada, boa noite. professora. Boas festas para todo mundo. Boa noite, Pro. Boas festas. Tchau, Pro. Tchau.